Fala pessoal, hoje vamos adentrar aí o reino do async em Python, né? Mas antes da gente aprofundar, vamos explorar primeiro alguns tópicos introdutórios, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender as operações I/O e CPU bound, né? Vou escrever um código aqui para demonstrar. Vou criar aqui um módulo Python, CPU, I/O, beleza. Bom, primeiramente, import request aqui. Vamos fazer uma requisição aqui nesse site. Ele retorna um JSON aleatório. JSON. No caso, a gente vai pegar as chaves desse JSON, transformar numa string e vamos salvá-lo num arquivo. Pode rodar esse script. String not. Opa, beleza. Mas pode ver que ele salvou aqui o result, sim. Né? Tranquilo, isso aqui só foi para executar o script, mas nesse script aqui, vamos identificar quais seriam as operações que são I/O e CPU. Né? Isso aqui seria uma operação I/O. Por quê? Porque você executa o script Python e ele está solicitando dados fora do processo Python que está rolando. Então, esse I/O quer dizer input e output, né? Então, ele está esperando o output dessa requisição. Então, seria uma operação I/O. Já aqui é CPU bound. Opa, isso aqui ainda continua. Vamos ver só o que ele faz aqui. Returns details response. Ele já salvou. Então isso aqui também seria CPU bound, já que ele já salvou. Quando ele faz a requisição aqui, ele retorna um objeto response, né? Então ele já salvou o conteúdo do retorno dessa requisição aqui nesse site. Então esse método JSON também é um CPU bound, porque ele está executando código Python mesmo, ele está fazendo uma requisição externa fora do processo Python. Né? Aqui também seria CPU bound. Já aqui seria IO bound. Por quê? Porque ele está novamente fazendo um processo externo, né? Ele está escrevendo os dados aqui no processo Python para um arquivo. Então é um input e depois output, né? Então seria também IO bound. Isso aí seria tipo a base para a gente poder entender aí, primeiramente, né, como funciona o async no Python. Então você tem esses dois tipos primitivos aí de operações, né? Em seguida, vamos avançar. Não sei nem porque tem esse assim. Vamos avançar para outras duas funcionalidades, que são processos. Isso está falando de processos Python, né? E threads. Bom, o que quer dizer isso aqui? Né? Vamos
primeiro definir aqui o que quero dizer com processos e threads no Python. Bom, primeiramente, a gente pode pegar um método aqui do OS que faz. Deixa eu ver. Fazer um print aqui, por exemplo. Este é um processo Python. Get keyword. Isso aqui no caso ele nos daria o processo Python que está rodando no sistema operacional aqui, né? Ele daria o ID dele. Agora vamos ver. Deixa eu ver aqui da thread. Vamos printar quantas threads estão rodando, né? Quantidade de rodando. De count. E agora vamos também printar o nome da thread. Ó, ele diz que o processo Python tem o ID 22259, a quantidade de threads rodando é uma, e o nome da thread rodando é a main thread. A gente consegue até provar também do yes aqui, ó. Vamos botar um breakpoint. Vou botar aqui Python processos ID 2227, né? Eu vou abrir um novo terminal aqui e vou ver se aparece. Ó. Python processos threads 22272. 22272. Então você pode ver que realmente é um processo que estamos rodando aqui no sistema operacional. Bom, agora que você já sabe aí o que seria o processo, Python e as threads, vamos agora um por um mostrar aqui. A gente tem processo e threads, vamos ver se a gente consegue mostrar. Multithread aqui. O Python ele tem um módulo ele tem um módulo para multithread. Vocês viram ali que, tipo, quando você roda normal, é uma única thread rodando, a main thread, né? E agora a gente vai usar o módulo thread aqui para criar uma thread adicional e vocês verem como isso reflete aqui executando, né? Vamos botar aqui oi. Print esta é a função oi.main rodando na thread. Aí eu vou botar essa função para rodar numa thread, né? Vamos botar aqui oi thread. Seria thread target oi. Não tem args. Então eu vou startar ela. Ponto start. O que esse ponto start faz? Então, ele starta a atividade da thread, né? E ele deve ser chamado no máximo uma vez por objeto thread que tu criou ali, né?
Ele arranja para o objeto rodar uma thread diferente. Tá. Feito isso, vamos pegar aqui a quantidade de threads rodando. Quantidade. Active count. Pegar o nome da thread, né? Nome da thread. Main. E vamos postar aqui. Que nem o anterior. Gente. Atualmente está rodando a seguinte quantidade de threads. E vamos printar aqui o nome dessa thread é nome thread. Tá. Deixa eu ver aqui. Nome thread. Aí depois tem que dar um join, esqueci. O que seria esse join? O código está executando aqui, né? Criei o objeto da thread aqui no start, né? Peguei a quantidade de threads rodando. E aí eu pego o nome também, faço os prints. Esse join, por exemplo, quando roda esse processo aqui, esse script, ele cria um processo Python. E no caso estou criando mais uma thread além da main thread, né, que é a principal. Então serão duas threads rodando. Só que para eu poder rodar essa thread adicional, eu tenho que dar um join que ele não vai deixar a main thread terminar antes dessa thread adicional terminar de executar, né? É para isso que o join serve. Se tu ler aqui, ó, ele espera até a thread terminar. E aí ele bloca a thread que está chamando essa outra thread. Que seria a main thread chamando a thread adicional. Então se a gente rodar aqui, multithread, ó, essa é a função oi rodando na thread 1. Started, papapá. Atualmente a gente está rodando quantidade de threads 2. E o nome desta thread é a main thread. Ou seja, a função está rodando na outra thread, que é a thread 1. E o código fora dela, no caso, estaria rodando na main thread. A main thread que cria a thread adicional. Então, você percebe que no Python você consegue criar threads adicionais, né? Para rodar em background ali outros códigos, bytecodes, Python. Beleza, esse aqui é um multithread, né? Agora, e outra, a gente está fazendo aqui só CPU bound, né? Já que vocês viram a definição do CPU e IO bound, agora a gente está fazendo CPU bound usando multithreading, né? Vocês viram já a definição básica de processos e threads. Agora vamos ver multiprocesso. Bom, já que tu consegue criar threads adicionais, tu também consegue criar processos adicionais, né? Então bora lá. Multiprocessing. Beleza. Multiprocessing. Oi? Print. Esta função. Botar aqui. Está sendo executado pelo processo filho .getPID if name equals name. Agora vamos criar o processo.
Ah, foi processo, processo, multiprocesso, process, target, foi. É o mesmo esquema da thread. Você vai ter que dar o start. Aí você faz aqui um print mostrando, né? Aqui está sendo executado pelo processo. Vamos dar aqui um join nele. E deu. Dá um clear aqui. Multiprocesso. Ó, aqui está sendo executado pelo processo pai, né? O processo pai que gera o processo filho que vai executar essa função. Aí você vê ó, que o processo pai está rodando no ID 22751 e a função hoje está sendo executada pelo processo filho 22753, ou seja, desde diferente, mas você vê que são dois processos pai. Vamos ver se a gente consegue também visualizar no. Cadê aqui? No. Botar um breakpoint aqui. Visualizar no nosso sistema operacional. Né? Ih, deixa eu ver se ele consegue. Eu acho que o breakpoint não vai no processo filho. Vamos ver se consigo botar no processo pai. Vamos ver agora. Press grab grab Python 22814 22816, né? Ó, 22814, que seria processo pai 22816. 280, é, o processo filho ele é executado e em seguida fechado, né? O processo pai fecha o processo filho, e por isso que a gente não consegue botar o breakpoint nele, e aí com o processo foi fechado ele não aparece no sistema operacional. Mas aqui você percebe, né, que realmente são dois processos criados. Então, como é que juntando fica, né? É realmente tipo, quando você cria o processo no Python aqui, você criou o processo. Esse processo ele cria uma memória e uma main thread. Aí você consegue nesse processo ou criar processos filhos através do multiprocesso, ou você consegue criar threads adicionais além da main thread, né? Então você consegue tipo, eu tô aqui no processo pai com a main thread cria threads adicionais. Ou você está com o processo pai aqui, cria processos filhos, e aí dentro dos processos filhos você pode ainda tipo criar threads adicionais também, porque cada processo Python ele tem uma thread, né, uma main thread. E outra coisa também, no processo Python, nessa memória, quando você cria threads adicionais, eles compartilham a memória desse processo. Então uma thread consegue acessar um objeto que outra thread está acessando também. E isso aí é uma das coisas que você tem que estar ligado, né? Que pode causar race conditions. Aqui mais pra frente a gente vai ver isso.
Mas essas seriam as duas maneiras de você realizar a concorrência no Python, né? O async. As duas maneiras por enquanto, né? Mais pra frente vamos focar no async, né? Que é o mais novo modelo de concorrência do Python. Beleza, então. Ah, outra coisa também. O que é esse if name main aqui, né? Porque, tipo, na threads eu não pus isso aqui e aqui em multiprocesso eu tive que botar. O que acontece se eu tirar? Vamos rodar isso aqui. Ó, uma tentativa foi feita de criar um novo processo antes que o processo atual, né, tenha finalizado o bootstrap, tipo, a fase de inicialização desse novo processo. Resumindo, quando você cria um novo processo, ele basicamente copia o código todo aqui, tipo, ele meio que importa cada objeto Python do processo pai para o processo filho. Vamos provar isso. Por exemplo, se eu botar aqui print file, opa, é print file, nossa, print file. É print file ou print módulo? Acho que é. Não, print name. É name. Print name. Se eu rodar isso aqui, olha que interessante. Aqui está sendo executado pelo processo Py e tal. Olha o nome do módulo, o nome desse módulo aqui no processo Py. É main. Ou seja, no processo Py, no módulo main, eu vou ter essa condição aqui, ó. If name igual a main, então isso aqui vai rodar no processo Py. Ó. Agora, olha o processo filho, qual é o nome do módulo, já que ele importa todos os objetos Python que estão no processo Py, né? MP main, MP de multiprocesso. Aí esta função hoje está sendo executada, Ou seja, se eu não botar um if name igual a main aqui, o processo filho ele vai rodar esse código aqui também, ó, resultando naquele erro. Aí por isso que estava dizendo que estava tentando gerar um novo processo sem que o processo pai tivesse finalizado o bootstrapping de gerar o processo filho. E aí você tem que pôr o if main aqui para evitar o processo filho de rodar esse código que o processo pai está rodando. Essa é a razão de ter esse gage aqui. Beleza. Ó, a gente pegou agora a ideia aqui do multiprocesso em Python, né? Multiprocesso thread. Agora a gente vai entrar num tópico curioso do Python, né? Que é o famoso Global Interpreter Lock. GIL, vamos chamá-lo de GIL aqui. Python GIL. Tá. Posso? Fibonacci. Deixa eu ver aqui. Python GIL, Python GIL. O Fibonacci, dá pra gente fazer umas demonstrações com Fibonacci. Ó, fazer um import aqui. Acho que nem precisa por enquanto. Vamos definir aqui o PIB, que vai ser um número. Onde é que n igual a 1, então 0, ele n igual a 3, return
return one as the CBN mais CBN aí vamos rodar aqui CBN CBN. Hoje eu vou fazer de maneira recursiva aqui. Aquele joga é o CBN. Ah, tá. A gente fez simplificado aqui, tá vendo um código do Fibonacci. Ele meio que faz um inner functions aqui, né? Mais tranquilo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a medição de quanto tempo demora isso aqui. Gente, demorou tanto o seguinte para executar. Vamos botar aqui engine start, né? Vamos botar 3, né? Seria 3 casas decimais, né? Clear. Python Python Tá, demorou 110 segundos. 0.10 no caso. Python. Python. Já 40 ele demora pra caralho. Acho que deve dar uns 30 segundos, eu acho. Será que é isso? 12 segundos. Tá. Vou botar 30, que é mais rápido. E agora a gente vai fazer a execução sequencial, né? Sem thread, sem multiprocesso, sem nada. Fib 30. Beleza. Python 0.2 segundos. Vocês viram aqui? Praticamente é execução sequencial, né? Primeiro fez o primeira execução ali, pá, fib 30, linha 13, aí depois foi linha 14, tranquilo. Tanto que você vê que é o dobro, né? 0.2.11 e 0.79. Beleza. E agora o que acontece se a gente botar threads? Bom, já que threads permite concorrência, né? Então vai ajudar, provavelmente. Vamos lá, então. Fib thread 1, thread, thread, target, fib, args, tem que ser uma dupla, aí botar 30. Dois, 30 também. Vamos ver quanto tempo demora. Opa, tem que ter um start também, esqueci. Start, start. E aí, fib, John, John. Vamos ver quanto tempo demora. Python é um bichinho. Ué, a mesma coisa que o sequencial, né? Já que é concorrente, deveria ser mais rápido, né? Mas por que será? Vamos dar uma investigada. Ele parece que tem até uma ilusão de ter sido sequencial, né? Mas se tu olhar bem, você vai ver o seguinte, ó. Vamos printar o nome da thread. Vou botar um sleep para não sair fludando aqui o terminal. Vou botar um. Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1.
Ou seja, tá realmente sendo concorrente, né? Só que olha que curioso, né? Você vê 1, 2, 1, 2, aí depois ele muda 2, 1, né? Ou seja, a mesma thread, aí logo em seguida ela acessa. O que está acontecendo aqui, né? Por causa do Global Internet Lock, dentro de um processo Python, ele só permite a thread, ou as threads adicionais, executarem por vez uma thread por byte code Python. Ou seja, tipo, você pode ter 1000 threads, mas elas não vão executar simultaneamente. Ou seja, tipo, thread A vai acessar o objeto Python, a thread B vai estar esperando. Aí depois thread B acessa e thread A fica esperando. Ou seja, é sempre uma thread por vez. E aí você tem essa, tipo, essa concorrência, só que não um paralelismo, né? Dentro do processo Python. E é por isso que você vê aqui que elas ficam alternando. Ó. Pam, pam, pam. Beleza, já que a gente já viu isso, nós vimos que eles, infelizmente, têm o mesmo tempo e as threads elas ficam alternando. Então a gente conclui o seguinte, que multithreading ele não é bom para CPU bound works, ou seja, execução de código Python. O thread ele brilharia em I/O bound, ou seja, quando sei lá, vai requisitar uma API, aí seria muito bom para fazer I/O. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de mão. Ah, tem assim, vou mostrar para vocês mais tarde. Mas esse é um dos motivos que multithread não é bom para CPU bound. E aí também vocês viram que, tipo, sequencial, multithread e CPU bound works, né? Operações, ao mesmo tempo. Então, tipo, não adianta fazer. E aí você se perguntar, ah, beleza, mas por que é assim, né? Tipo, simplesmente por quê? Será que tem como mensurar isso? Tipo, porque você viu que aqui pelo print, você fica vendo lá, tipo, Vamos tentar fazer aqui uma mensuração disso, uma porcentagem. Que aí você vai ver que casa com a execução sequencial disso, você usar thread, e aí vocês meio que vão ter uma visão assim do flow dessa execução. Né? Porque, por exemplo, uma execução sequencial, tipo FUB30, FIB30, numa linha do tempo, assim, tipo, linha do tempo. Você tem aqui FIB30 executado, aí sei lá, demorou X segundos. Terminou de executar o FIB30, ele vai de novo FIB30, aí ó, X segundos. E aí o tempo total, né, seria 2 vezes X segundos. Show. O que a gente vai tentar demonstrar é que usando o multithread, ele fica FIB30, thread 1, fica meio que running X segundos. Aí em seguida, como o Gil entra em ação, ele fica sempre alternando. As duas threads ali estão competindo pelo Gil, né? Pelo Interpreter Lock. Então, tipo, thread 1
executa um pouco do código, está em running, status running ali, rodando. E em seguida, thread 2 adquire recurso ali do Gil, começa a executar parte do código. E aí a thread 1 fica esperando. Então ficaria aí o fib 30 aqui, que seria thread 1, fica esperando. E fib 30, thread 2, rodando. E aí, sei lá, quantos Y segundos. E aí fica assim as duas. Então, vamos tentar demonstrar isso aí. Eu vou dar uma comentada nesse código. Vou botar aqui mais para baixo. Vamos lá. Watch time, thread ativo. Vou botar nome. Aí. Tempo rodando threads. Que é um dicionário aqui. Thread 1, 0. Thread 2, 0. Tempo esperando threads. Thread 1, 0. Thread 2, 0. Aí. Aí vamos botar, sei lá, último cronômetro, último tempo. Vou botar aqui time.time. Já explico o diabo é isso aqui. Pegar um lock também, né? E como a gente vai estar querendo mensurar, lembra que eu falei, lembra que eu falei anteriormente que multithreading pode causar race condition? Então a gente tem que ter um lock para quando a gente for atualizar aqui os tempos, a outra thread não acessar o mesmo objeto que uma outra thread está modificando. Então, com o lock, você trava esses dois objetos, notificando que você está acessando e a outra thread não consegue também acessar ao mesmo tempo. Aí a gente vai. Então, vamos botar aqui thread, distanciei. Como a gente está botando o Fibonacci acima de 30, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui o exemplo. Como a gente vai atualizar esses escopos aqui externos, né? A gente vai botar aqui global thread ativo e último tempo. A gente tem que notificar que a gente está se referindo a exterior, né? Que seria meio que variável global, né? No escopo aqui no namespace desse módulo. Aí a gente vai botar esse. Ah, tem que pegar o nome da thread que tá rodando essa função, né? Thread nome, thread, aí eu não acho que pode ter. Sei lá, vai que aparece uma thread aleatória aqui da ideia, né? A gente vai botar thread nome em tempos rodando thread ativa, diferente de já eu explico esses trechos, por exemplo, esse aqui e esse dentro desse bloco, porque vai fazer sentido quando tiver complexo, né? Daí, usar o lock aqui, que é aqui que vai acontecer a atualização dos tempos de espera e o tempo rodando, né? Aí eu vou pegar tempo agora igual time if adjetivo, aí tempo faz
Ativa para o último tempo. Pegando flash, nome, tempo, menos último tempo. Aí guarda aqui, flash ativa, é igual a flash name, e último tempo é o tempo agora. E aí eu tenho que calcular o PIB. CN. Tá, a gente definiu a função aqui. Vamos botar um tempo total, né? Vamos lá. Sei lá, tempo inicial. Aí, vou botar aqui item, target fiber, target 30, e o nome da flash tem também esse argumento. Como a gente está modificando aqui, né? Fazendo um tracking, acompanhamento do estado, então tem que botar o mesmo nome, né? Então, botar flash 1, né? Botar aqui 2 e fib flash 2. Tá. Daí a gente faz aqui. Ele tem mesmo esquema de antes, né? Ele tem um pouco de on, ele tem um pouco de on. Aí, vamos calcular um tempo final, né, de execução. Seria time, não, tempo inicial menos aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, pessoal. E se eu quero fazer esse tempo final, tá, definição. Na verdade, tem que fazer time aqui. Bloqueei. Tempo final, tá. Vamos botar aqui. Tempo total, rodando as duas, right? Foi. Tempo final. Vou botar aqui. Tem que o print já adiciona, né? New line. Aí vamos botar sumário da flags. Aí foi nome e nome, tempo rodando as flags. Vamos botar rodando, tempo rodando nome. E esperando, tempo esperando flags. Aí o total de threads, né? Total de threads seria, sei lá, esperando e rodando, né?
Então a gente vai botar porcentagem para mensurar. Vou ter que somar o tempo rodando delas e esperando. Né? E aí. Como é que eu vou fazer para botar esse diabo, né? Esse é o sumário. Aqui. Tá. Fazer o seguinte. O nome da thread. Botar mais um assim. Botar frente. Tempo rodando. Rodando. Botar ponto 3 FPS. Porcentagem. Porcentagem. Rodando. Total de threads. Vezes 100. Botar porcentagem com uma casa decimal. E aí. Botar porcentagem aqui. E aí aqui seria tempo esperando. E esperando. E esperando. Beleza. Acho que está completo. Basicamente, isso aqui vai fazer o seguinte: a gente vai rodar as duas threads, elas vão executar e tal, e a gente vai mensurar quanto tempo ela ficou rodando e quanto tempo ela ficou esperando. E aí, qual a ideia aqui? Ó? Como reproduzir os primeiros passos. Ó? Vamos supor que começou a rodar aqui e tal, e aí vem a thread 1. A thread 1 ela está no tempo rodando de threads, tá? A thread ativa, que vai ser nome, é diferente da thread nome, que seria a thread 1. Sim, então entra aqui, ó. A if lock, pá. Tempo com if lock, a thread 2, se ela porventura acessar aqui, vai ter que esperar executar primeiro a thread 1 esse bloco. Tempo agora, a gente vai pegar o tempo de agora. If thread ativa, como é a nome, a primeira iteração, né? Então ela vai entrar aqui. Vou botar tempo esperando da thread, né? Thread nome, thread 1. Tempo de agora, pá, menos último tempo. O que está acontecendo aqui? É o tempo que a thread 1 estaria esperando para começar a rodar. Eu já comecei a fazer tipo, o time do último tempo dela no início do script e estou pegando o tempo agora quando ela entra na função Fibonacci, né? E aí eu falo que a thread ativa vai ser a thread 1 que entrou e o último tempo que ela estava tipo esperando, né? Vai ser o tempo de agora que eu cronometrei dentro do lock aqui. Aí a thread 1 vai executar isso, beleza. Aí vem a thread 2 aqui. A thread 2 ela vai ter tipo, vai pegar o tempo de agora e tal. A thread ativa vai ser a thread 1, não a 2, então ela vai entrar aqui. E aí, ó, tempo rodando de thread. Ela vai pegar a thread ativa, que é a thread 1, não a thread 2, e vai botar o tempo agora menos último tempo. Você lembra que o último tempo, eu botei o tempo agora quando estava a thread 1 entrando. Então ele é o último tempo, e o tempo agora foi quando a thread 2 entrou. Então eu consigo mensurar quando a thread 2 entra para executar, saiu do esperando,
E aí eu mensuro quanto tempo que a thread 1 ficou rodando essa parte aqui, no caso, né? Do feed. E aí, a partir disso, eu consigo fazer a mensuração. Meio escroto, mas é isso. Aí, vamos rodar isso aqui, ó. Olha que interessante. O tempo total rodando as duas threads. 1.319 segundos. Sumário. Aí, thread 1, tempo rodando com 50,6% rodando. 657 segundos. E tempo esperando. 49,4%. Né? 641 segundos. Vai ver aqui. Ele segue exatamente isso. Eles ficam competindo pelo gelo. E aí, você vai ver que se tu somar os dois aqui, ó, vai dar 1.319, assim como a thread 2. Ou seja, eles são meio que um pouquinho cada um. Tum, 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 tum. Então isso aqui equivale ao mesmo que fosse sequencial. Por ser um CPU bound worker, né? Como tá tipo cada um executando uma parte, e o poder de processamento não aumentou na CPU, é o mesmo, então é basicamente você pegar isso aqui, do sequencial, e em vez de fazer tudo de uma vez primeiro, depois fazer o outro tudo de uma vez, você faz por partes. Só que você fazer por partes é a mesma coisa que você fazer de forma inteira. Então fica aí explicado porque não vale a pena multithreading para CPU bound works, né? Só para I/O. Aí qual seria sei lá, um módulo que poderia ajudar nisso aqui para aumentar a velocidade, né? Já que multithreading não é uma boa. Vou voltar aqui para a página anterior. Aqui. Já que multithreading é o mesmo que o sequencial, aí o tipo de concorrência que tu poderia aplicar aqui seria multiprocessos, né? Aí sim aumenta. Vamos só recapitular aqui de novo. Eu vou botar aqui, FIB 30, FIB 30. Ó, 2.11. Agora vamos botar esse thread. Mesma coisa. Agora se a gente usar multiprocessos. Join, thread 2, thread 1, thread 2. Tá thread, mas é processo, né? Vamos lá. Opa. Aí isso tem sido lendário, né? Python. Ó, olha que bizarro. Com multiprocesso, 1.44 segundos. Certo? Vou até repetir aqui, ó. Vou botar o thread de novo.
0.209, o thread, né? Sequencial 0.210. E agora com o multiprocesso, muito mais rápido, porque o multiprocesso ele faz a concorrência, só que são dois processos diferentes, ou seja, cada um tem seu GIL. Então a main thread que está rodando em cada processo, eles estão seguindo quase que paralelo ali. Então é quase tipo, realmente, quase que metade aqui do 210, né? Não, não chega a ser quase metade, mas deu uma performance bem melhor. Então o multiprocessing ele é indicado para tipos de operações CPU bound. Né? Agora só vou dar um tempo aqui que siga e já volto. Se tiver como pausar isso aqui, eu tenho que parar isso. Voltei. Vamos ver agora aqui. Bom, nós vimos já o basicão aí, processos e threads, né? Qual seria o ideal para cada, multiprocessing para CPU bound works e multithread para I/O, né? E agora na última etapa aí vamos demonstrar o multithread sendo útil no I/O, né? Porque quando é a operação I/O, o Global Interpreter Lock ele é liberado. Cadê? Vamos botar aqui. Cadê o imposto time request? Show request. Essa é uma requisição. Request.get com site. Status code. Aí comecei inicial, time. Vou executar duas vezes, de forma sequencial, né? Final. Demorou. Final, menos inicial. Beleza. Vamos lá. Python view release. Ó, para realizar as duas requisições ele demorou 0.438 segundos, né? O que acontece se a gente botar agora usando multithread? rt1 thread.thread target request. rt1.start, rt2.start, rt1.join, rt2.join. Bom, não era para ser ao mesmo tempo. Porque o thread aqui que eu era para ser bem mais rápido, ou metade.
que será que ele. Ué, deixa eu ver aqui uma coisa nesse site. É, não era pra. Tá normal, não era pra. Jewelry. Ah, talvez esteja na criação do objeto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, tem algo muito, muito estranho, velho. Por que diabos ele tá tendo quase que o mesmo time do. Deixa eu tentar outro site. Ou melhor, isso é um print, né? Clear Python 0.28, será que é o CPU Bound, né? Ó, aí sim. Pra te ver, só de ter acrescentado um CPU Bound Work, ele já meio que equivale ao sequencial, né? Mas percebe ó, que só com a operação I/O, o multithreading ele é muito, quase, ó, quase metade aí, vai. 288, 0.288, 0.453. Até realizar novamente aqui. 0.365. RT1.start, RT2.start. Olha aí. Você vê que no I/O realmente o multithread ele ajuda, né? É o mais performático. E é nesse momento que o Geo ele é liberado, né? Em operações I/O. E aí as threads começam a atuar. Porque enquanto, tipo, quando no I/O, operação, quando a thread bate aqui, tem uma requisição lá para o server externo, ele fica, ele libera esse o global interface lock é liberado, né? E a outra thread consegue acessar também, né? Realizar a mesma função. E aí é retornado através do sistema operacional. Tem uma base por baixo, assim, que é mais explícita, que envolve sockets, né? Você está abrindo um socket aqui e o próprio Python ele joga para o sistema de notificação do sistema operacional. E aí é o sistema operacional que notifica o Python que houve um retorno, né? Um response dessa requisição. Mas aí está provado, né? Que realmente multithreading é para I/O, multiprocessing para CPU bound.
E isso aqui que eu demonstrei agora, pessoal, foi realmente a base de concorrência em Python, né? Só pra vocês terem uma ideia, mas o foco vai ser o módulo async, né? Então, isso aí foi 3 componentes, pra vocês entenderem, né? Tipo, Global Interpreter Lock, multiprocesso, threads, aí a unidade de cada um, né? Threads e processo, e o tipo de operações, né? Que é CPU bound e I/O. E aí é isso. Até a próxima.